essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Alvorada. Na verdade, a igreja tem a minha idade, ela nasceu em 1973, gente, então ela é jovem ou não é? Obrigado. É muito bom estar prestigiando esse momento, muito feliz, muito maravilhoso, esses 48, tem bolo, ó, tem bolo para todo mundo hoje, já nós vamos comer bolo, mas o tempo está avançado e a gente tem que correr contra o tempo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, aqui, minha querida igreja real, claro, minha querida igreja presencial e minha querida igreja que está do lado de lá das câmeras, que é a igreja também real, porém virtual. Seja bem-vindo você, meu irmão, no YouTube, no canal Emanuel Gonçalves. É com muito prazer que estamos aqui. Durante toda a semana tivemos uma poderosa semana com mensagens inspiradoras. Sabe por quê? Nós estamos aqui, nós existimos, nós respiramos, nós vivenciamos, nós estamos com o louvor nos lábios e no coração, porque Deus existe. Ele é Emanuel, Ele está conosco. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, a Tua palavra será aberta nesse momento. Fale mais uma vez ao nosso coração, ilumina-nos para que possamos compreender a Tua inspirada palavra, e o fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Jó, alguém aqui tem paciência? A coisa mais difícil do mundo é ter paciência. É tão importante ter paciência que Jesus Cristo disse através do santo apóstolo João, enviando diretamente do trono do paraíso de Deus, uma mensagem do anjo até João, o que escreveu o livro do Apocalipse. Ele diz assim, ó: eis a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Jesus, de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Ora, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O mesmo Jesus que iluminou João a escrever essas palavras, no livro de São Mateus, ele falou, e eu vou recitar para vocês: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que tiver paciência, será salvo. Olha que a paciência, ela é importante para quem vai ser salvo. Não que a salvação dependa do ser humano, porque até quem transmite, até quem fornece, até quem outorga, até quem concede paciência para a humanidade, sabe quem é? Jesus. O que o homem e a mulher devem fazer é serem humildes o suficiente para dizerem a Deus: Deus, usa-me para que eu seja paciente, para que eu ajude o meu semelhante, e o semelhante seja salvo, e nós nos encontremos lá na eternidade, porque só vai entrar no céu, só vai entrar na nova terra, no novo céu, nos quais habitará a justiça, quem tiver paciência, quem tiver Jesus na vida. Amém? Jó, no capítulo 1, versos 20 e 21, vocês já abriram a Bíblia nesse livro? Já estudaram a história de Jó? Então eu vou resumir rapidinho aqui, para a gente ganhar tempo e comer bolo. Tem gente que está mais preocupado no bolo do que no sermão do pastor. Então vamos lá, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Quem era Jó? Verso 20 diz assim, do capítulo 1, no meio da Bíblia, depois, antes do livro de Salmos, não é? Está o livro de Jó, depois de Esther. Já achei. Capítulo 1, verso 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse:
Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Horatio Spafford. Já ouviram falar nessa figura? Ele nasceu em 1828 e morreu em 1888. Spafford, ou Spafford, ele se converteu com um sermão de um grande evangelista do século XX, ou melhor, do século XIX, Moody. E esse evangelista pregou muito e salvou muitas pessoas, ou seja, foi usado por Deus para salvar muita gente através da palavra poderosa do evangelho. Spafford se aproximou do evangelista porque ele havia acabado de perder um filho através de uma doença, e para consolá-lo, porque somente Deus é que pode consolar a pessoa que está enlutada. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Palavras, elas não são suficientes, mas o consolo do Espírito de Deus é e continuará sendo suficiente para a nossa alma. E para receber esse conforto de ter perdido um filho, ele ouvia as mensagens do grande evangelista. E para obter esse refúgio, com a sua família, ele decidiu viajar para a Europa, porque o pastor Moody, ele foi para a Europa pregar, fazer cruzadas evangelísticas naquela época. Então, Spafford, juntamente com a sua família, estava programado para assistir todas as noites e para receber o consolo que advém do poderoso Jesus Cristo. Ocorre que, como ele trabalhava, houve um problema no seu trabalho. Ele pediu para que a sua esposa e as suas 4 filhas pudessem ir adiante, e no outro dia ele pegaria um navio, o próximo navio para a Europa. Meus irmãos, acontece que o navio, ele afundou em apenas 12 minutos. Dias depois do naufrágio, a senhora Spafford mandou um telegrama para o seu marido nos seguintes termos: amor, salva, porém só. Isso mesmo que vocês estão imaginando. Ele havia perdido um menino, e agora naquele navio que naufragou, as suas 4 filhas vieram a óbito. Profundamente comovido, entristecido e sustentado pelo Senhor dos Exércitos, o único que inspira canções nas madrugadas, Spafford começou a escrever essas palavras como se fosse um cântico: se paz, a mais doce me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre estarei. Vocês já ouviram falar nesse hino? Ele escreveu esse hino e foi o único hino em toda a sua vida. Está no Inário Adventista, né? 230, se não me falha a memória. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu paro para pensar, como é que pode, humanamente falando, é espantoso notar que mesmo depois de tão grande tragédia, de tão grande lancinante dor, pudesse um homem escrever, no inglês está assim, ó: It is well with my soul. It is well with my soul. No Inário Adventista, que é o hino de número 230, o coro é justamente o título no original.
It is well with my soul. Isso quer dizer, é a única palavra que eu sei em inglês. Isso quer dizer, está tudo bem com a minha alma. Escute aqui, olha para mim, você que está online, olha para mim, você que está aqui no presencial. Como é que pode dormir com um barulho desses? O camarada havia perdido um filho, agora perde mais 4 filhas, e com o rosto rubro de tanto chorar, a pele encarnada de tanto gritar, a noite que não queria passar, ele olha para Deus em vez de blasfemar do poderoso Jeová, simplesmente ele diz: a minha alma está bem com ela, está tudo bem. Meu irmão, minha irmã, Deus é o Deus de Spafford, e esse Deus de Spafford também é o Deus de Emanuel, da Ana, do Gabriel, do Júnior, do Rodrigo, do Saul, da Lidiane. O Deus de Spafford é o único verdadeiro, Ele é o nosso refúgio, bem presente na angústia, castelo forte na hora da tribulação. Esse Jeová é aquele que em nossa dor, Ele também pode nos consolar. Esse Deus, Jeová Jireh, que tudo providenciará as nossas lágrimas, Ele também pode enxugar a nossa fraqueza, em nossa debilidade, Ele pode nos sustentar. E ainda que prejuízos financeiros, ainda que a doença bata a nossa própria porta, a própria morte bata a porta da nossa casa, podemos dizer, como Spafford: It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Tá, resumindo o meu sermão, assim como Spafford, mais do que ele, e mais do que muitos dos que estão aqui presentes e no virtual, ele é considerado como o homem mais paciente do planeta. Foi considerado. O nome dele é Jó. E a pergunta que não quer calar: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Vocês já passaram por isso? Já fizeram essa pergunta? Por quê? Por quê? Por que, Senhor, coisas terríveis ocorrem diariamente com gente e com gente boa? Jó não fica alheio a toda essa situação. Jó, a história é a seguinte, que Jó, ele recebe alguns golpes na vida, e juntamente com esses golpes que eu vou resumir, ele recebe algumas teses maléficas, diretas do inferno. Meus irmãos, para resumir a história, assim como existe o bem, existe o mal. Você está nesta terra, não como espectador, mas como participante neste conflito cósmico entre o bem e o mal. Jó não estava sabendo de coisa alguma. Eu só sei que numa noite, Jó vai para a cama e dorme milionário. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Quando ele acorda, ele vai no banco e não tem 1 centavo de real na conta. Do nada, perdeu tudo. Porque alguém por detrás faz uma tese e faz dessa tese uma afronta ao servo do Senhor aqui do lado de cá. Quem era esse alguém? Vocês conhecem a história. Lúcifer, antes de ser Satanás, ele era um anjo bom, criado por Deus, porque Deus não cria coisa ruim. A Bíblia diz isso. Nós cristãos acreditamos na Bíblia e respeitamos todas as religiões, e respeitamos aqueles que até não nos aceitam como irmãos. Mas o que a Bíblia diz, o livro dos cristãos diz o seguinte, que Satanás se
tornou, aliás, o anjo Lúcifer se tornou Satanás. E olha que antes dessa terra ser formada, Deus criou anjos perfeitos, Deus criou o cosmos, Deus criou as Via Lácteas, Deus criou o universo, Deus criou todos os planetas, e planetas com pessoas, com seres que Deus havia criado, seres em mundos. E o livro de Jó é uma prova de que realmente Deus criou seres em mundos e colocou-os nos mundos criados por Ele, perfeitos. O diabo, Lúcifer se rebelou contra Deus e se tornou o que nós conhecemos em Apocalipse 12, Satanás, diabo, a grande antiga serpente, o usurpador de toda a humanidade, que se tornou o príncipe deste mundo, logo em seguida, após a queda dos nossos primeiros pais. Resultado, para resumir a história, Satanás agora derrubou nossos primeiros pais, sequestra o planeta Terra e passou a ser o príncipe deste mundo, ou o representante do planeta Terra no universo, lá onde sempre tinha reuniões com todos os representantes dos mundos criados por Deus. De repente, nessa reunião, aparece Satanás e Deus até conversa e diz assim: de onde vem Satanás? Aí o diabo respondeu: eu vim da terra, estava rodeando por ela. Aí Deus perguntou: você conhece o meu servo Jó? Ele disse: conheço, sabe que ele é meu adorador, ele é fiel à minha palavra e ele me ama. Aí o diabo coloca primeiro o golpe e coloca a primeira tese. Ah, claro, ele é teu adorador, ele te ama. Por quê? Porque você deu tudo para ele, ele é o homem mais rico do planeta Terra, por isso que ele te obedece, ele é feliz, tem uma família maravilhosa, tem amigos ao redor. Deus olhou para o diabo e disse: então faça o seguinte, zera a conta bancária dele. Primeiro golpe. Primeira tese. Qual foi o primeiro golpe? Zera a conta. Qual foi a primeira tese? Ele só te adora porque você deu dinheiro para ele. Primeiro golpe, tira o dinheiro. Primeira tese: é possível alguém amar a Deus mais do que o dinheiro? Essa é a primeira tese. Meus irmãos queridos, muitas pessoas hoje se perdem no caminho por causa do dinheiro, é verdade ou não é? Tem muita gente que morre por causa do dinheiro, tem muita gente que mata por causa do dinheiro, outras pessoas até se casam por causa do dinheiro e se divorciam por causa do dinheiro. O dinheiro, gente, é mais do que uma moeda, o dinheiro é mamon. Disse Jesus, é um ídolo, é um Deus que muitas pessoas se prostram diariamente, veneram, e o seu coração se torna um nicho de suas ambições. Jó não era assim. Jó dormiu riquíssimo, acordou paupérrimo. Jó dormiu feliz, mas sentiu um abalo financeiro no outro dia em seguida, mas isso não tirou-lhe a felicidade, porque a felicidade não depende de fatores externos. A felicidade é uma pessoa, a felicidade é Jesus Cristo, e se eu tenho Jesus Cristo, eu tenho a felicidade. Quando Jó viu a conta bancária zerada, ele olhou para Deus assim e disse: eu não vim com nada de dinheiro nesse mundo, então, para que dinheiro? Deus sabe o que faz, e ele não sabia de nada o que estava falando, nem o que estava dizendo, ou o que estava sentindo, porque por trás, nos bastidores, havia uma guerra cósmica entre o bem e o mal. Repito, nós não somos espectadores na batalha entre o bem e o mal, nós estamos participando dessa batalha, ou de um lado, ou do outro. Não tem caminho neutro. Se você escolheu ficar em cima do muro, você está com o caminho do mal. Segundo abalo, em um dia, Jó teve que passar por uma lancinante dor.
O diabo chegou com a cara de tacho para Jesus e disse: Jó, ele ainda continua te servindo, sabe por quê? Primeira tese, não, primeiro golpe. Ele tem 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, tem uma família linda. Deixe que eu mate os 10 filhos dele, para ver se ele continuará te amando, te adorando e te rendendo glórias. Meu irmão, em um único dia, o diabo matou os 10 filhos de Jó. A pergunta que não quer calar: por que é que Deus permitiu isso, pastor? Foi uma boa pergunta sua. E uma pergunta profunda, viu? Apesar de ser simples na sua elaboração. Porque tem muita gente que faz esses porquês, faz essas interrogações. E gente diz assim: Senhor, por que meu filho, minha filha, meu irmão, meu primo, minha prima, meu pai, minha mãe recebeu um golpe terrível, foi acidentada, perdeu a vida, foi embora por causa da Covid-19, foi embora por causa do linfoma, foi embora por causa do câncer? Por que, Senhor? Existem 2 vontades de Deus: a vontade ativa e a vontade permissiva. Deus nunca desejou que as pessoas sofressem, nunca deseja que os seus filhos sofram, muito menos que morram, porque ninguém aqui foi criado para sofrer nem morrer. Essa é a vontade ativa de Deus. Mas como o pecado entrou no planeta, aí a pergunta: por que o pecado entrou no planeta? Simplesmente porque Deus criou seres livres para escolher. Tem gente até que reclama, né? Tem gente que reclama: a gente vive numa democracia, né? Que democracia que nada. Democracia não é vontade de Deus, para começar. Monarquia piorou. Para terminar, a vontade de Deus é teocracia, é Deus no comando e ponto final. Aí se pergunta: por que Deus fez isso? Gente, foi o homem que escolheu. Você escolhe, e mesmo, interessante, no lado de cada eternidade, às vezes nós não escolhemos sofrer, mas sofremos. Por quê? Porque permissivamente, porque Deus permitiu. Mas mesmo assim, por causa da permissão divina, mas não é Ele que é o autor do ódio, o autor da mágoa, o autor do pecado, o autor das guerras, muito menos o autor da morte. Mas mesmo assim, o que é que o santo apóstolo Paulo diz no Novo Testamento? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Vontade ativa. Deus não quer que o homem morra, mas o homem morre. Aí vem a vontade permissiva: mesmo que este venha a morrer, viverá na manhã da ressurreição. Porque até as coisas ruins que acontecem às boas pessoas servem para burilar e para o próprio bem delas e dos seus familiares. Agora imagine o rosto de Jó. Tadinho, perdeu os filhos. Ele fez um funeral de 10 filhos, 7 filhos e 3 meninas. Ele era um pai exemplar, ele orava para os seus filhos, ele fazia tudo pelos seus filhos, ele amava os seus filhos, ele tinha sacrifício todos os dias. Na época do Antigo Testamento havia aqueles sacrifícios de animais, não é? Com a morte de Cristo acabou tudo isso aí, não é? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João, capítulo 1, verso 29. Então, ele agora, depois de ter sofrido um abalo terrível financeiro, dormiu rico, acordou pobre, agora o que acontece? Ele perde todos os seus 10 filhos, aí volta para casa, rubro de tanto chorar, vermelho, encarnado, triste, lancinante dor, ele chora, a sua alma está vestida de tristeza. Mesmo assim, ele não se revolta contra Deus. A Bíblia diz que, pelo contrário, ele se prostra, ele adora, e ele disse essa frase: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome. Aquela criancinha cantou aquela música linda durante essa semana sobre Jó, não foi? Carol cantou ontem sobre Jó.
Meus irmãos, segunda tese, segundo golpe, jogados por terra. Jó mostrou para Satanás, ele nem sabia o que estava fazendo, mas para todo o universo, que é possível amar a Deus mais do que os seus próprios filhos. Primeiro golpe, é possível amar a Deus mais do que o dinheiro. Segundo golpe, segunda tese, é possível amar a Deus mais do que os próprios filhos. Aí o diabo olhou assim com a cara de tacho. Senhor, sabe por que ele ainda está de pé? De tanto chorar, né? De tanto espernear, de tanto sofrer. Mas sabe por que ele ainda adora o Senhor? Porque ele está vivo. Deixa eu matar ele. Deus disse, não mata não. Mas faz o seguinte, toca na carne dele, toca na pele dele, toca no osso dele, mas não tire a vida. Deus permitiu. Assim como Deus permite que o sofrimento venha a mim e a você. Mas mesmo assim, quem vai colocar o sofrimento não é Ele. Ele permite, mas mesmo assim é para o nosso bem. Eu não entendo, eu sou pastor há 21 anos. Eu sou membro dessa igreja há 33. Tenho 48 anos de idade. Eu não entendo, mas mesmo assim eu confio. Não foi outra, não deu outra. O golpe foi o seguinte, colocou uma praga no patriarca. Jó perdeu sua própria saúde. Ele disse, né? Pele por pele. O diabo olhou e falou para Deus, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, então tira-lhe a saúde. O diabo fez a proposta, fez a tese, porque é impossível alguém amar a Deus mais do que a si mesmo. Terceira tese, foi lançada por terra. O que é que Jó fez? Tadinho do Jó. Úlceras malignas do mal, foram colocadas no patriarca, e o patriarca, ele se coçava com telha, o patriarca andava encarquilhado, ele era um retrato repugnante, amigo, amiga, do sofrimento atroz, mas mesmo assim, Jó não blasfema contra Deus. Jó falou para o universo, que é possível amar a Deus mais do que o dinheiro, que é possível amar a Deus mais do que os seus filhos, é possível amar a Deus mais do que a si mesmo. Aí, para fechar o pacote de golpes e o pacote de teses, o diabo chega, ele ainda está vivo, e ele ainda te adora, ele ainda te ama. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele tem o apoio da sua esposa. Não deu outra, meu irmão. Jó perdeu o apoio da sua esposa. Quer saber? Não existe crise mais medonha na vida do que a conjugal. Nenhuma área afeta tanto nossas emoções como a turbulência matrimonial. A mulher que estava acostumada a estar do lado de Jó na época das vacas gordas, quando as vacas começaram a emagrecer e a morrer, sabe o que aconteceu? A mulher não aguentou, a mulher viu a derrocada financeira do marido, a mulher viu os seus 10 lindos filhos morrerem em um só dia, serem sepultados. A mulher agora vê a condição aviltante, terrível do seu marido. Não teve outra. Ela olhou para ele e diz assim: você ainda continua a adorar a esse Deus? Sabe o que Jó disse? Você fala como as loucas. Nu eu vim para esta terra, nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Alguém disse que a prosperidade pode cobrir uma multidão de pecados,
mas a adversidade os coloca rapidamente em evidência. Jó, ele sentiu 10 vezes mais o que eu e a minha querida esposa e minha família passamos. 10 vezes mais. E sabe o que eu entendi na história de Jó? É que só existe, é que só no momento da prova é que o professor faz silêncio. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera. A tese do diabo foi lançada por terra. Jó provou para o universo, sem saber, que é possível amar a Deus mais do que o dinheiro, mais do que os filhos, mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria esposa. E agora o que resta de Jó são os amigos. Como é bom ter amigos! Ele faz Bildade e Zofar, e vou indo para a parte final do sermão. Eles vieram de longe para falar com seu amigo do coração Jó, e ficaram calados durante 7 dias, mas quando eles abriram a boca, meu irmão, minha irmã, foram para falar asneira, besteira. Em vez de serem consoladores, foram molestos, acusadores. Meu irmão, as críticas de amigos são muito medonhas e elas afligem quando as motivações são questionadas de forma impiedosa. Ou seja, os amigos de Jó acusaram-no de ter enriquecido de forma ilícita, acusaram-no de que ele estava em tremendo pecado oculto, e por isso ele devia se arrepender e confessar seus pecados, porque ele sofreu tanto que sofreu, porque ele cometeu culpa e tinha culpa no cartório. É mole. Os amigos poderiam ajudar, mas os amigos foram molestos acusadores. A pior coisa do mundo é a pessoa nos acusar de coisas que nós nunca cometemos. Você já passou por isso? Isso se chama injustiça. Irmão, não fala mal de ninguém. Eu sei que o diabo coça a tua língua para você falar mal das pessoas, falar mal de gente boa. Não fala mal nem de gente ruim, quanto mais, Eu tenho uma dica para você. Se alguém falar mal de você, não se defenda, por 2 razões. Os seus amigos não querem saber, e os seus inimigos não merecem. Eu termino dizendo que Jó saiu dessa batalha fortalecido, muito mais forte do que antes. Mas eu disse para vocês, e eu quero terminar contando em 5 minutos apenas, que Jó, ele sofreu 10 vezes mais do que eu e a minha companheira e minha família, que nós sofremos. Nós temos 3 filhos, maravilhosos. A primeira primogênita, Michele Cristina, ela está me assistindo. Ela está em São Paulo assistindo nesse momento. Em seguida tivemos a do meio, a Anne Emanuele. E depois a minha cópia, a minha Xerox, que um dia vem cantar comigo aqui, chamado Emanuel. Até o nome foi copiado. Nós vivemos muito bem como pastores lá na cidade linda de Aracaju. Eu sou alagoano de Maceió. Minha esposa é aracajuana de Sergipe. Acontece que um dia a minha filha, 14 anos de idade, sentiu dores abdominais e nós, à pressa, fomos para um médico, e durante a semana inteira a gente ia e voltava, porque era só dor. A gente não sabia, até que no sábado de manhã eu estava pronto, como eu estou aqui de paletó e terno, ou de gravata, pronto para ir para a igreja, mas a minha filha teve que ficar internada, e eu fui, antes de pegar o púlpito, ao Hospital São Lucas, em Aracaju. Chegando no hospital, tivemos a triste notícia de um exame de imagem que diagnosticou um linfoma não Hodgkin, que a minha filha é uma espécie de câncer.
Aí o chão da gente, você sabe, né? O chão cai, desaba, e a gente precisou correr contra o tempo, porque essa doença ela é terrível. Até o diagnóstico de linfoma, doutora Patrícia, sabe o que eu estou falando? É difícil, porque tem vários tipos. E a gente correu contra o tempo. Nós fomos transferidos para o Rio de Janeiro para cuidar da nossa querida filha no Hospital Silvestre. E foram 1 ano e 4 meses de sofrimento. Quimioterapia, radioterapia, tudo que a gente imaginava, a gente fez o que a gente pôde para tentar ajudar a nossa querida Anne. Essa guerreira. Nos bastidores a gente não sabia o que estava acontecendo. A minha filha, ela vai falar algo hoje para você. Eu vou colocar um vídeo para você assistir um pouquinho dela. Ela era uma menina que louvava a Deus, tocava piano, tocava violino, cantava com o pai, vocês vão assistir agora rapidinho. E eu gostaria que você prestasse atenção que ela tinha sonhos em seu coração, enquanto ela estava tomando a quimioterapia, tomando os procedimentos necessários para a cura ou o combate ao câncer. Nos intervalos entre as intercorrências, entre hospitais, idas e vindas para casa, ela ia com a mãe. Enquanto a mãe pregava, ela cantava, ela pregava e a mãe estava acompanhando. Com o pai ela cantava, dava o seu testemunho e firme e forte. Eu não sei quantos de vocês, mulheres, estiveram em 2011, num congresso do Ministério da Mulher, lá em Itaboraí. Foram mais de 3.000 mulheres. A minha filha e eu protagonizamos a história de J.N. Andrews, pioneiros da Igreja Adventista, o grande missionário além-mar. E ela fez a encenação de forma maravilhosa junto com o papai. E no final nós cantamos. Mas antes de colocar esse pequenino vídeo de segundos, eu quero colocar esse primeiro aí, do primeiro testemunho, para vocês conhecerem um pouquinho da Anne Emanuele. Muito Ela maiores. tinha sonhos, presta atenção. Meus sonhos, o primeiro assim, eu não quero nada para esse mundo. Eu quero que Jesus volte logo para acabar com tudo isso, entendeu? Mas assim, eu planejo ser nutricionista, quando crescer ter minha família, mas eu ainda quero que Jesus volte logo mesmo assim, antes de tudo isso. Lindo e bom lugar eu sei, preparado para mim está. Eu quero ir pra esse lindo e bom lugar. O André e a doutora Patrícia vivenciaram, porque eu fui pastor deles em Vila Isabel. Alguém que está me assistindo talvez tenha participado e conhecido a Anne. Eu não sei se você notou, mas ela tinha sonhos enquanto falava no Anjo da Esperança. Quais eram os sonhos dela? Ser nutricionista, casar, constituir família. Mas o que norteava a vida da minha querida Anne era, sabe o quê? O sonho dela é que Jesus voltasse logo, porque ela não aguentava mais ver pessoas sofrendo, tristes, morrendo e etc. O que é que norteia a sua vida, jovem, adolescente, criança, adulto? O que é que permeia o seu coração? O que é que move a sua alma? Essa jovem que vocês assistiram permanecia fiel enquanto tinha um câncer destruindo o seu organismo. Aí sim, lá no congresso, já no finalzinho de 2011, para mais de 3.000 mulheres, ela dá o testemunho nas seguintes palavras. Anne Emanuele, e eu sou filha do pastor Emanuel. Eu sempre fui dedicada na igreja, sempre gostei de cantar, pregar e fazer parte. Participar de encenações na igreja. Só que no começo desse mês de outubro, vai fazer 1 ano que eu recebi o diagnóstico de que estava com linfoma, um câncer, e tive que fazer quimioterapia, procedimentos quimioterápicos durante 8 meses.
internada lá no Silvestre e falaram que eu estava curada. Após um mês, eu descobri que voltou o câncer, e um pior ainda, né, um linfoma. E agora terei que fazer mais 6 meses de quimioterapia. A minha vida mudou totalmente, né? Inclusive, ontem eu ainda estava internada e eu tive que pedir para a médica para estar aqui hoje, para dar o meu testemunho. Hoje eu assim, tenho limitações, mas eu estou aqui para dizer que mesmo com o câncer me maltratando, eu continuo servindo a Deus, continuo pregando, continuo cantando. O câncer não vai me impedir de louvar a Deus, de continuar pregando, entendeu? Então, eu queria dizer que eu quero ir para o céu, porque eu não aguento mais sentir dor, eu não aguento mais sofrer desse jeito que eu sofro, eu não aguento mais ver gente passando fome, gente sendo morta, eu não aguento mais esse mundo, porque ele não presta. E vocês também querem ir para o céu? Então, que estejamos prontos e sejamos nós missionárias, porque assim nós estaremos apressando a volta de Deus, para que Ele volte logo e acabe com todo o sofrimento. Eu quero ir para esse lugar, porque lá não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, ninguém vai mais sofrer tanto. Se você também quer ir, fique de pé, que eu vou cantar um hino junto com meu pai. Ela tinha acabado de sair na sexta-feira, isso foi no sábado. Ela estava internada e ela pediu para dar o testemunho. E ela conseguiu dar o testemunho. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se pergunta todos os dias: por quê? Por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Talvez do lado de cá do céu você não terá resposta. Mas faça como Anne, que confiou até o último momento da sua vida, quando eu fui falar com ela, bem fraquinha, no dia 2 de março de 2012. Ela chamou o papai, a vovó, os irmãos, a mamãe, para se despedir, nas seguintes palavras. Gente, não me entendam mal, eu não estou aqui para sensacionalismo, não. Alguém até me disse uma vez: pastor, não fala mais dela não, porque você sofre. O quê? O que eu transmito através da vida da minha filha, da história da vida da minha filha, é esperança. E por isso que eu tenho forças para falar isso. E Deus, enquanto me der fôlego de vida, eu vou falar da esperança que ela vivenciou e que eu estou querendo chegar a esse nível. Ela chegou e disse para a mamãe: mamãe, eu já vou. Eu vou dormir. A mãe chegou para ela e disse assim: durma, filha, você vai descansar se conseguir dormir. Ela disse: não, mamãe, eu já estou indo embora. Chama papai que eu quero falar com ele. E eu fui às pressas. Quando eu falei com ela antes desse episódio, eu fiz as seguintes perguntas: filha, como é que você está com o papai do céu? Ela olhou para mim com aqueles olhos verdes lindos e disse: pai, eu passei esse tempo todo na quimioterapia, sendo tratada, tentando ser curada. Muitas coisas vieram à minha cabeça, mas em nenhum momento, pai, eu deixei de louvar ao meu papai do céu. Pai, obrigado porque você e mamãe me ensinaram a servir a Deus
na bonança e na escassez, na saúde e na doença. Papai, mamãe, por favor, eu te amo. Eu disse para ela, também te amo, pai, minha filha. Dizem que as primeiras e últimas palavras são as palavras mais importantes de um ser humano. E a primeira palavra que eu ouvi da minha filha foi papai. E a última foi, eu te amo, pai. Eu quero terminar. E quero dizer para você que está pensando em desistir, em não acreditar mais nessa onipotência, que só Ele pode nos fortalecer no momento da dor. Confie no Senhor, mesmo às vezes no túnel, na escuridão da vida, na doença, na tristeza. Não perca a fé, não perca a confiança em Deus, porque mesmo nesses momentos nós sentimos aquele que nos sustenta, aquele que nos dá força, ao ponto de nós clamarmos como Sparford: está tudo bem com a minha alma. Eu quero ver minha filha na manhã da ressurreição. No dia 2 de março de 2012 ela morreu. Mas duas coisas ela deixou antes de se despedir da gente. Nós aprendemos duas coisas, e com essas palavras eu termino. Anne Emanuele nos ensinou a como viver e a como morrer em Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos dele e ninguém pode nos tirar. O dinheiro pode acabar, os filhos podem ir embora, os amigos podem desaparecer, mas a última coisa e única que não pode morrer é a inabalável fé em nosso Deus Todo-Poderoso. Teremos surpresas quando chegarmos no céu, e a primeira é: eu vou estar lá. Você também. A segunda é: eu vou ver pessoas que eu nunca imaginei. E a terceira e última: eu não vou ver pessoas que eu imaginava. Se está acontecendo revés, problema, dificuldade na sua vida, não pergunte: por que, Senhor? Mas olha para o céu, não feche os punhos com a raiva, mas levante as mãos para Deus e diga: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Os meus olhos te conhecem agora, Senhor. Antes eram só de ouvir, mas agora eu te vejo. Não pergunte, apenas creia, porque o céu vai revelar. Enquanto você ouve, entregue-se a Jesus onde quer que você esteja. Acredite em Deus. Há coisas que jamais entenderemos, estão além do nosso compreender comum. São tantos os porquês que nos trazem dor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu
vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou. E as lágrimas no olhar, Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar. Amigos e queridos que partirão sem razão, nos deixando só vazio, nos deixando a solidão. Os sonhos destruídos, uma vida sem amor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas. E o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou. E as lágrimas no olhar, Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar coisas que olhos nunca viram e homem jamais sonhou. São coisas que o Pai nos preparou. O céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que um dia este mundo nos causou. E as lágrimas no olhar, Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar. Um dia esse é o Deus que eu confio. Esse é o Deus que acima da prova é o professor que às vezes fica quieto, porque você sabe que Deus sempre responde às orações. Às vezes Ele diz sim, noutras não, e algumas vezes espere um pouco, mas sempre Ele responde a nossa oração. Enfim, a Bíblia diz que Jó, a sua sorte foi mudada, e Deus deu tudo em dobro
o que ele tinha antes. Só que um detalhe na Bíblia é que ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. Aí a pergunta é: pastor, ele dobrou os bens materiais, a fortuna, mas os filhos não deveriam ser 20? Ele dobrou os filhos também. Porque quem tem filhos, e quando os filhos venham a falecer, morrem, eles descansam, eles não se perdem, porque um dia Jó acreditava, assim como eu acredito, na ressurreição, porque é bíblico. Um dia Jó vai receber de volta não apenas 10, mas 20 filhos, porque ele teve mais 10. E sabe quando Deus mudou a sorte dele, amigo, minha irmã? Quando ele orava por seus amigos. Os seus bens foram restaurados. Deus curou sua enfermidade. Seu casamento foi refeito. Ele teve mais 10 filhos. E os seus amigos foram perdoados por Deus. Ou seja, as teses que o Satanás colocou na vida para derrubar, para destruir, para acabar com o grande patriarca, tudo que o diabo intentou contra ele, não prosperou. Meu amigo, minha amiga, eu termino com essa frase, porque ele restaurou a vida do patriarca, e ele quer restaurar a sua vida também. Você gostaria de entregá-la a Deus nesse momento? Você gostaria de dizer: Senhor, eu quero entregar-me completamente nas mãos de Papai do Céu? Quer dizer isso agora? Feche seus olhos enquanto oramos. Querido Pai, que semana poderosa esta. O Senhor usou o pastor Patrick durante toda essa semana. O Senhor usou os cantores. O Senhor usou todos os organizadores, os líderes dessa igreja. Cada membro que veio se dedicou para salvar muitas pessoas. E o Senhor usou mais uma vez o teu servo para falar ao coração daquela pessoa que talvez esteja desenganada dos médicos, talvez esteja até não acreditando que o Senhor tem poder para restaurar a sua sorte. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoe a vida de cada um de nós, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos percalços. Que o Senhor atenda a nossa prece, nos dê o teu perdão e a tua salvação, pois acreditamos na tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão que nos assistiu, muito obrigado pela paciência e por sua audiência. Obrigado, meu irmão que veio, você que veio hoje para ouvir a mensagem poderosa do Senhor. Até o próximo encontro. Mas lembre-se, nós viemos para esta terra e nós não levaremos nada. Confie no Senhor e que a sua fé seja inabalável. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.